Então, vamos para a nossa aula 9. Na aula 8, nós criamos os objetos aqui na classe controller e vinculamos esses objetos aos objetos físicos mesmos, né? Lá no formulário empregado, não é isso? Agora é hora de fazer aquele botão calcular funcionar. Como é que a gente faz isso? Na verdade, o que a gente faz é criar aqui na classe controller um método que vai estar vinculado ao clique do botão calcular. Eu poderia criar aqui um método vinculado ao clique do botão calcular, mas também poderia criar um método vinculado ao fato do usuário mover o mouse sobre o botão calcular. Então, pode ser que eu queira que quando ele apenas mover o mouse sobre o botão, já aconteça alguma ação. Mas neste primeiro exemplo aqui, nos interessa mostrar o que eu quero que aconteça quando o usuário clicar no botão calcular. Então, a isto nós chamamos de evento. Quando o usuário passa o mouse sobre o botão, ocorre um evento que é o movimento do mouse sobre o botão. Quando ele clica, ocorre um evento que é o clique do mouse sobre o botão. Então, nós podemos aqui na nossa classe controller criar métodos, melhor dizendo, criar métodos vinculados aos eventos do botão. Então, vamos lá, nós vamos criar um primeiro método aqui, e esse método ele vai estar vinculado ao clique do botão. Quando nós criamos métodos na classe controle, por padrão, esses métodos devem começar com on, poderia ser qualquer nome, obviamente, mas o padrão é começar com on para lembrar que é um método ligado a um evento ou a uma ação do usuário. E depois a gente coloca o nome do objeto. Eu quero que esteja vinculado ao btn calcular. Então, eu vou escrever btn calcular e eu termino o nome do método com a qual ação que eu quero que esteja vinculada. Eu quero que esteja vinculada à ação clique. Pronto, está formado aí o nome do método. On btn, escrevi clique errado aqui. On btn calcular clique. Então, como eu disse, o nome aqui poderia ser qualquer coisa, o importante é o vínculo que nós vamos ver a seguir, mas esse é o padrão. On, o nome do objeto, olha, btn calcular é o nome do objeto. Aí é claro que aqui começa com B maiúsculo, mas em função de ser a segunda palavra. On btn calcular. E como está ligado, eu quero ligá-lo ao clique do botão, eu vou chamar de on btn calcular clique. Eu poderia ter um on btn calcular mouse move, por exemplo. Tá ok? Bom, mas antes mesmo que a gente programe qualquer coisa aqui, já vamos vincular este método on btn calcular clique à ação clique do botão. Então, eu criei aqui o onBTN calcular clique. É importante você salvar o projeto antes de continuar. Salva o projeto. E aí eu vou aqui em empregado e vou vincular o botão a este método. Abro no CineBuilder. Quando eu clicar aqui no botão calcular, olha que interessante, aqui no Inspector, onde tem a aba Code, que foi onde nós associamos esse botão aqui com o btn calcular, que foi criado lá na classe Controller, agora eu tenho aqui OnAction. OnAction é a ação que vai ser executada quando o usuário clicar no botão. Que ação que eu quero que seja executada quando ele clicar no botão calcular? Eu quero que chame o método que eu acabei de criar. Observe, se eu marcar aqui onBTN calcular clique, pronto. Eu vinculei a ação de clicar nesse objeto a este método aqui. Vou salvar aqui, File Save, e agora eu posso retornar aqui para programar o método. Voltamos aqui para a nossa classe Controller. Então, tudo que eu escrever aqui dentro vai ser executado quando o usuário clicar lá no botão calcular. Então, antes que a gente programe aqui, uma pausa para a gente falar dos métodos getters e setters que a gente aprende lá na primeira aula ou nas primeiras aulas de programação orientada a objetos. Então, como você já deve saber, o método get ele permite você recuperar o conteúdo de um objeto. E o método do tipo set permite você armazenar um valor em um objeto. Bom, por que nós precisamos relembrar isso aqui?
Como que a gente faz quando a gente cria uma classe controle e eu quero que essa classe controle manipule com os objetos? Então, nós sabemos que esse objeto aqui se chama txt_nome, onde o usuário vai digitar um nome. Então, se eu criar uma variável string nome e quiser que essa variável string nome receba o conteúdo que está na tela, eu vou usar o método get. E aí eu vou usar o nome do objeto txt_nome.getText. Eu consigo pegar o conteúdo. Se eu quiser que a variável salhora receba, então, o conteúdo do objeto txt_salhora, observe, eu vou usar txt_salhora.getText. Eu quero pegar o texto do txt_salhora. Claro que, neste caso, nós vamos ter que converter para double, mas é o método getText que me permite recuperar. E o mesmo acontece com txt_horas trabalhadas. Opa, eu escrevi errado aqui no meu formulário. Aqui é txt_horas_trab.getText. E aí o contrário, se eu quiser pegar o conteúdo de uma variável e devolver para o formulário, eu vou usar o método set. Então observe, no caso do label resultado, se eu escrever o nome de lbl resultado.setText, entre parênteses, eu vou jogar a variável salário. Ou seja, nós vamos fazer aqui no programa, nós vamos criar uma variável para o nome, nós vamos criar uma variável para salário hora, como a gente viu ali anteriormente. Nós vamos criar uma variável para horas trabalhadas. Vamos criar uma variável para calcular o salário. Ok. Então, feito isso, vamos começar a brincadeira de receber os dados do formulário. Então, como eu falei anteriormente, olha só, vamos usar o método get para receber o conteúdo do nome que o usuário digitou. O nome que o usuário digitou está no txt_nome, não é isso? .getText. Ok, olha, ao fazer isso, eu estou fazendo com que a variável nome receba o que foi digitado lá no componente que está no formulário. Agora vamos fazer o mesmo com salhora. A variável salhora recebe. Agora eu tenho que converter double, parse double, eu vou converter para double o método getText, txt_salhora.getText. Ok, ó. E vamos fazer o mesmo para horas trabalhadas. Horas trab recebe double, parse double, de quem? Do objeto txt_horas trab.getText. Feito isso, eu peguei os valores que foram digitados e armazenei em variáveis. Agora é só brincar com a lógica de programação. Evidentemente, por ser um primeiro exemplo, eu procurei criar um exemplo bem simples aqui, porque o objetivo é mostrar o uso do objeto e não a lógica em si. Então, nós vamos simplesmente fazer com que salário receba a variável salhora vezes a variável horas trab. Bom, eu vou fazer uma coisa aqui para mostrar o número com duas casas decimais. Eu vou usar o método format ou format da classe string para formatar com duas casas decimais. Então, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de formata salário. Então, a variável formata salário, ela vai receber a variável salário formatada. Então, eu vou usar string.format. Se eu passar como parâmetro aqui para o string format percent ou percentual ponto 2f, eu estou dizendo para formatar o ponto flutuante com duas casas decimais. Quem eu quero formatar com duas casas decimais? A variável salário. Agora, nós vamos jogar o resultado lá no label, não é isso? Nós vamos usar o método set para jogar o resultado no label. O label se chama lbl resultado.setText. Observe, nós estamos agora atribuindo valor ao label. Vou jogar a variável no formulário, o contrário do que eu fiz aqui no início. No início, eu joguei o conteúdo que está no formulário na variável. Agora, para mostrar os resultados, eu jogo as variáveis nos objetos do formulário. No caso aqui, vai ser somente um objeto, que é o lbl resultado. Então, eu vou escrever resultado
E aqui você escreve como você achar melhor. Olha, formata salário. Eu vou imprimir o nome, embora não precisa, porque ele está lá, mas é só para a gente brincar aqui com a manipulação da variável nome. Resultado, formata salário, salário de, e o nome da pessoa, que está na variável nome. Pronto. Então, o método setText do label recebeu toda esta frase aqui. Vamos salvar o projeto. E agora vamos aqui na classe main.java e vamos executar. Observe, apareceu ali nome, eu vou digitar, por exemplo, Creuza da Silva. Salário por hora, por exemplo, 10,50. Horas trabalhadas, 100. Quando nós clicarmos em calcular, o que ele vai chamar? Ele vai chamar o método onBTNCalcularClick. Vamos lá? Cliquei em calcular. Cliquei em calcular. Ele mostrou resultado 1.050, salário de Creuza da Silva. Feito. Está funcionando. É isso. Até a próxima.